Bom dia. Hoje, para mim, é o primeiro dia, eu posso considerar o primeiro dia do ano, o primeiro evangelho do ano feito aqui. Eu acho a energia do evangelho algo assim magnífico, porque eu acho que só essa energia faria com que saíssemos de casa cedo, estivéssemos todos juntos. Ali é o meu amiguinho que vai ter que comentar. Estivéssemos todos juntos aqui. Porque eu acho que o evangelho, ele tem uma característica peculiar. Para mim, é como se ele fosse uma grande mãe. Quando a gente fala, às vezes, em termos psicológicos, e a gente fala de que o equilíbrio é feito a partir da harmonia entre os opostos. E aí, quando se fala de Deus, ou se Deus, como algo magnânime, não tem nenhum lado nem o outro, mas como se fala Deus Pai, é como se fosse masculino. Quando falamos no Cristo, aonde a Igreja Católica traz a imagem como se fosse a encarnação de Deus, ou seja, Deus materializa-se no Filho, mais uma vez o masculino. E onde fica o feminino? Eu não estou desprezando Maria, não, mas para mim fica no Evangelho. Ou seja, o Cristo nos deixa um legado, a sua obra, a sua vida. Então, o contraponto com a sua imagem masculina, eu vejo no Evangelho esse elemento do feminino, porque o Evangelho para mim é essa figura acolhedora, é aquele elemento que sempre, seja qual for a nossa dor, abrindo ele em qualquer página, você vai se encontrar ali em algum lugar. E a mensagem sempre dele é de que aquilo passa. E aquilo advém para que você desperte e encontre a beleza da vida que já existe em você. É que você tire os óculos escuros e passe a olhar de maneira mais clara. Então, para mim, o Evangelho, ele representa esse feminino, esse toque que ele é fantástico. E lógico, eu estou me referindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque a lente, a ótica da continuidade da vida está presente na nossa crença judaico-cristã. Mas ele traz algo que é fantástico. Ele traz algo que para mim consubstancia a imagem de Deus como Pai maior, e como todo pai que não daria a seu filho pedra quando tem fome, mesmo que, entre aspas, ao olhar mais grosseiro dissesse que ele não merecia, ele sempre daria pão, porque nós, sendo tão inferiores, não daríamos aos nossos filhos pedra, podendo dar pão. E aí, para mim, esse toque fantástico é a reencarnação, aonde através dela entendemos que não somos algo criados e pronto. E aí, a partir do que fazemos, vamos para o céu ou para o inferno. Ou seja, alguns instantes define a eternidade de sua vida. Não. A vida se constrói passo a passo. Esta vida, que você reconhece como tal, é apenas um dos passos. E outros ainda virão. Então, não se desespere. Busque trazer para si valores que não se destroem com a traça nem com o ferrugem, mas aqueles que vão com a alma. Então, para mim, isso é a fala de uma mãe. É a fala de uma mãe que acolhe, bota no colo e faz esse aconchego tão gostoso. E aí hoje o nosso tema é Bem-aventurados dos aflitos. E a plateia, todos nós, o planeta, a vida humana. Porque, veja só, nós vivemos em busca de uma teórica felicidade. E, às vezes, o conceito de felicidade ainda é muito pueril em nós. Porque eu gosto de uma brincadeira que faziam comigo quando eu era criança. Eu adoro cocada, né? Cocada, aquela cocadazinha simples. E aí, tinha uma senhora que vendia cocada, dona Naninha. Era uma baiana daquela jacaré gordona, forte, toda enfeitada de coisa. E ela vendia aquela cocada de coco que ele queima. E, pô, que coisa gostosa. Aí um dia ela fez assim, então, para a criança aquilo era uma felicidade. E aí ela diz, se você tiver cocada toda hora, todo dia, ela será assim? Lógico que
O que nos é pueril nos faz fazer disso, querer nos congelar no tempo. E querer congelar o tempo é a causa das aflições. Porque a gente vive um insight de algo bom, algo legal, algo gostoso, e a gente quer que aquilo se eternize. Tem um filme interessante que como é? Meia-Noite em Paris. Porque como a gente quer que se eternize, mas não dá para viver de novo, a gente vive idolatrando um passado. Sempre o passado foi melhor. Só foi melhor para quem está agora na dor do presente. Porque quem não está na dor do presente vai dizer, não era melhor não, velho. Não era melhor. Um dos exemplos básicos que eu gosto para isso é a história dos relacionamentos, né? Que alguns vão dizer assim, não, mas na minha época era melhor, essa juventude está toda perdida, agora tem um tal de fica, depois namora, agora esse fica que é o problema. E aí, às vezes, uma dessas vezes foi aqui no salão, e aí as pessoas falam, não, mas meus avós, por que não falar dos pais não? Porque se falar dos pais a cortina cai, né? Já dá pra gente ver que a cortina cai. Meus avós, e tinha assim umas pessoas que estavam dentro dessa faixa, e eu dizia assim, mas vem cá, aqueles relacionamentos que nós estamos colocando como se a grande maioria, né, fosse tudo beleza, cabelinho branco de um lado, cabelinho branco do outro, foi vivido como? Foi mantido dentro da submissão feminina, que não podia dizer nada, não tinha palavra, não tinha voz. Então, o que é que acontecia pior do que hoje? Porque convivia-se com alguém que nem sequer ficava com ela. Hoje o jovem, quando diz que fica, está ficando, está com aquele alguém ali. Então, é esse o elemento. Nós sairmos de uma visão de congelamento, porque quando a gente vai falar, eu gosto desses aspectos, porque assim, principalmente centro espírita, né? Centro espírita, tudo que tem problema é obsessão. É o tal do obsessor que está ali, é a criatura que está ali nos perturbando, tem alguém que está influenciando minha família. E afinal, o que é a essência da obsessão? Normalmente, essa obsessão, quando a gente está descrevendo assim, lógico, temos alguns aspectos para analisar isso, ela vai falar sobre aquela situação que eu, o espírito, estou aqui e querendo fazer o mal a ela. E esse fazer o mal a ela não é porque ninguém me mandou, não. Porque tem uns que são mandados de fato, mas o que foi mandado tem alguém por trás. Quero fazer o mal a ela por um único motivo. Por quê? Porque eu me ressinto de algo que eu vivi com quem? Com ela. Olha só. Tanto tempo depois, eu estou me ressentindo por algo que eu vivi com ela em outra encarnação. O que é? Vivi algo que eu achei que era o meu doce de coco de Dona Naninha. E eu queria que ele fosse eterno. E ele não foi. E aí o que é que eu eternizo? O não foi. E aí vivo a persegui-la, querendo cobrar dela algo que não pode ser mais. Mas para a gente entender melhor, porque eu não gosto de falar dessa coisa de espírito que a gente não pode pegar, namorou com alguém no passado, e era aquele príncipe encantado, ou aquela princesa maravilhosa, e aí agora, anos depois, certo? Ou está num relacionamento já bem pendular, que já não vai muito para canto nenhum, ou separou-se, e aí encontra aquela pessoa no resort. As duas famílias, uma com um já pendular também, a outra com outro, e aí um se vê. Oi, fulano, e aí relembra o quê? Aquele lindo amor do passado. Qual é a primeira ideia? Pendular de um lado, pendular do outro, vamos largar esse troço que a gente vai construir algo novo. Como construir algo novo com duas imagens velhas que não existem mais? Se encontra, e o que é que acontece? Ele não é mais, e ela também não é mais. Porque aquilo que nós nos julgamos ser, não é exatamente isso, é um estado de estar, que vamos mudando, ampliando a cada passo que damos. E viver congelado em algo, esse é o núcleo do processo obsessivo. Então, algo que lá atrás, diz que na história de Chico, quando estava no meio daqueles escândalos com os repórteres, falando que tudo aquilo era mentira, era enrolação, e aí ele pede um alento a Maria, e aí vem a mensagem para ele: meu filho, fique em paz, porque tudo passa,
E aí o nosso amigo Emmanuel, que é muito gostoso, diz, olhe, as coisas ruins, mas as boas também, viu? É a intemporalidade. Tudo passa. A impermanência. Tudo passa. Então temos que perceber que o que passa, na realidade, não é uma punição, é um convite para que você vá mais além. Então, bem-aventurados os aflitos, vós que sois pobres, sois ditosos, né? Pois agora chorais, mas rireis. Tendes fomes, mas sereis saciado, pois vosso é o reino dos céus. Agora, quando a gente olha isso, dá certo, também um acalento, né? Eu estou no meu sofrimento aqui, mas se eu estou chorando, eu vou sorrir. Se eu estou com fome, eu vou ser saciado. E é isso que nós viemos buscar. Só que, o que é que acontece? Minha menininha, eu tenho uma de 6, uma de 8, ela não gosta de colocar, não. Eu tenho uma que é magrinha, ela parece um palito andando, ela é igual a mim quando era pequenininho. E ela briga para não comer, ela desde 3 anos dizia, eu não quero ser gorda. E ninguém nunca em casa brigou com isso, até porque minha mulher é bem fofinha, né? Sendo politicamente correto. Então, ela gosta de um chocolate chamado Kit Kat. Se eu pegasse a caixa de Kit Kat e desse para ela não ia cair nessa história de que felicidade passa, não me dê. E vai ficar comigo. Mas veja, a ideia é justamente essa. Ela tem 8 anos. Nós estamos hoje além disso. Então, afinal, qual é a felicidade que a gente está buscando? Estamos buscando o despertar da consciência, que é a verdadeira felicidade? Porque o que é que o despertar da consciência nos trará? É que a felicidade é de perceber despertar em nós aqueles tesouros que a traça não come e nem um ferrugem destrói. Essa é a felicidade, que é um impulso que nos faz sempre estar olhando para a vida, buscando trazer esse olhar, que é um olhar fantástico. Mas, olha aí, vamos ser saciados, vamos ter lá o que a gente quer. Agora, olha, se coloque agora nesse lugar. Vamos apagar as dores, todas. Porque ninguém está aqui, quer dizer, nem todos estarão aqui pelo sofrimento, que a gente diz que para a casa espírita veio pelo amor ou pela dor. Mas é uma certa hipocrisia, não é casa espírita não. Ao encontro do sagrado, iremos pela dor ou pelo amor? Sendo sagrado, tudo que a gente coloque nessa dimensão aí do divino. Quando eu digo hipocrisia, estou falando hipocrisia no sentido de nós chamarmos que isso é só um direito nosso. Não, de todos. E quando eu digo divino, não estou falando só de vida das casas religiosas, não. O contato com o divino não depende de religião. Não depende de religião. E aí o que é que nós vamos ver? Então, nós que éramos esses pobres, então vamos agora ser saciados. Vamos para o outro lado. Agora, quando você for para o outro lado, ele vai lhe dizer isso aqui, ó. Abraçou, carinhou, você aí agora, vamos lá, e aí ele vai lhe dizer isso. Vós que estás saciado, não estava com fome, mas agora tu não está mais. Tereis fome. Vós que agora rides, sereis constrangidos a gemer e a chorar. Ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ou seja, estou na pindaíba, choro e quero o acolhimento, me dá. Mas aí a gente faz assim, não, mas aí eu estou no centro, eu dou sopa todo dia, eu dou pão a quem está com fome, eu faço o evangelho todo dia, e aí justamente quer aquela felicidade mágica. É engraçado porque, olha, há uns 4 anos e meio eu fiz um AVC hemorrágico. Fiz um AVC, sangrei por coco e quase não volto, porque era inabordável, era de difícil abordagem, se não parasse eu teria ido para o outro lado. E aí, parou, graças a Deus estou aqui sem sequelas. Mas uma das pessoas me perguntou, porque eu participo do trabalho de cura aqui, Fernando, não será porque você participa desse negócio, você está tirando dos outros e está trazendo para você? Então é aquela história de quando alguém está dando passo na frente, quem está atrás fica se esquivando para os fluidos não bater nele, certo? Aí joga para um lado, joga para o outro.
E a pergunta era essa, né, dele, será que não é isso? Eu já só fiz, olha, eu acho que não. Eu acho que o contrário. Eu acho que cada vez que nós buscamos nos colocar frente ao trabalho, buscando o auxílio do outro e o despertar nosso, porque desejar o despertar do outro é outro absurdo. Desejar que eu estou falando não é querer que o outro desperte, mas é pautar a sua vida nisso, né? Você auxiliará o outro, despertar é a caminhada dele. Agora, o despertar propriamente dito é o que você tem que buscar em você. Então, eu acho que o contrário. Se eu tiver de fazer alguma correlação, eu diria que eu só não fui porque eu trabalho, certo? O trabalho disse, deixa mais um tempinho, e o pessoal lá embaixo, no umbral, disse assim, olha, a competição vai ser grande, esse cara não é flor que se cheire, deixa ele lá mais um tempinho, que se ele melhorar, ele já não vem para aqui, vai para um outro umbral um pouquinho melhor, a gente fica livre dele. Mas veja só, aquilo que foi dito, que não, agora a gente está dizendo que tem. Aí a gente fica nessa história desse comodismo, de porque eu sou o médium, porque eu sou o doutrinador, porque eu sou o palestrante, ou porque eu sou o presidente do centro, o coordenador de tal coisa. Eu começo a me achar agora algo, a fina flor da champanhe, para quem gosta. Né? Mas veja, qual é o senso que há entre nós termos as duas mensagens de Lucas? Porque ele diz que quem não tem, terá, e quem tem, chorará. A pergunta que vai estar, eu acho, precisa estar dentro da nossa cabeça, é a seguinte. Aqui não, mas digamos, eu vou pegar a quarta-feira. Porque vocês não têm obsessores. Não têm obsessores. Mas na quarta-feira quem vem para cá tem, senão não estaria aqui. A quarta-feira à noite. E aí, quem tem os obsessores que estão naquela agonia toda, querem fazer o quê? Se livrar deles. Quer que eles vão embora. E aí vem para cá, porque chega ali, faz um descarrego e... Não, isso é ilusão. Porque na realidade, o que a gente faz ali é atender com carinho, com benevolência, aquele que está hoje em um status que nós podemos estar amanhã. E aí buscamos levar a ele palavras que o auxiliem a despertar, aonde a nossa participação é um pontinho de agulha e toda a pirâmide de auxílio é feita pelos espíritos que estão do outro lado. Então, quando a gente vai ver esses que estão lá, se eles acham que a desobsessão é isso, tirou, tudo beleza. Ótimo, você vai ter um tempo de refrigério. Mas só que o que é que vai acontecer? Quem é que atrai o obsessor? Você. Virá outro de novo. E eu estou colocando o obsessor, mas na realidade quem atrai as nossas aflições somos nós. Eu estou caricaturando como obsessor para nós entendermos que uma individualidade, mesmo sendo individualidade, não cabe a ela sozinha fazer o processo. Porque se não encosta, se não tem engate, não vai. Mas Fernando, isso será que é real? Veja, homens não, que os barrigudos já não olham muito para a barriga, mas a mulher, se ela se sente, sabe que está bonita, arrumada, ela passa num lugar e alguém fala, feia, gorda, triste, ela olha e diz o quê? Despeito. Quando diz, senão passa direto. Agora, se ela não tem confiança nela mesmo, aí é legal, porque se arruma toda e diz assim, eu acho que não tá bom não, ela volta para trocar tudo de novo, certo? Depende extremamente do que está do lado de fora. Então, é a mesma coisa, quando você se constrói, se consolida, e você, então, você se blinda, porque o outro não encontra engate ali, porque ele fala e você não escuta, porque aquilo não é você. Então ele não vai chegar ali e poder fazer o processo. Então, aonde estão as duas coisas? É porque justamente a vida é esse elemento cíclico. A vida está dizendo que você veio aqui, fez o tratamento de obsessão, beleza, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Porque se você não faz para si uma proposta que lhe transforme, aquilo voltará de uma outra forma. Porque a vida não vem para nos punir. Deus, como disse, como Pai justo, não nos pune. E a reencarnação vai trazendo que isso fica claro. Nós atraímos para nós as dificuldades pelas quais estamos passando. E aí então, o que é que vai ter de diferencial? Aqui embaixo, no finalzinho da frase, diz assim, ricos, mas eu não grifei isso, que tendes no mundo a vossa consolação. Veja só, minha pequena lá também com os chocolates.
E a mãe brigou com ela, porque ela pegou a caixinha do Kit Kat e ia distribuir com todos os amiguinhos, certo? E aí, mas não é, porque a gente vai levar para o colégio, falou com ela aquela história toda. Mas veja, um diferencial. O prazer não era mais comer o chocolate, mas o prazer era compartilhar com os outros. Estar ali junto e dar ao outro também aquela mesma probabilidade. Comer o chocolate, ela não leva, mas quando partir. Mas o prazer de compartilhar com o outro, isso é um valor que ela integra a si mesmo e leva para si. Então, daria para brigar com ela, porque pegou a caixinha que era para o mês inteiro, era para sinalizar que, olha, quando você quiser der, fale com a mamãe que a gente vê a quantidade, divide, coloca outras coisas juntas, mas se eu for e brigo com ela, eu estou anulando nela o quê? Ela agora vai passar a ser responsável, não vai dar Kit Kat para ninguém. Não, eu vou estar anulando nela esse prazer que ninguém incute no outro, você só pode fazer despertar. Eu estou apagando nela a luz do desejo de compartilhar. Então, a pergunta é o que nós estamos fazendo com esse Kit Kat, que é esse corpinho barrigudinho, às vezes saradinho. Nós estamos o quê? Compartilhando. Mas quando eu falo de compartilhar, eu estou dizendo que a gente precisa despertar. Porque quando a gente fala nessa sensação que eu coloquei ali atrás, no mundo atual, e aí às vezes tem uma coisa que eu particularmente, eu vou falar exatamente Fernando, não estou aqui colocando algo como um elemento específico da doutrina espírita, mas é o seguinte, é que a gente tende a dividir mundo espiritual e mundo material. É a mesma história, aqui tem uma piada engraçada. Eu não sou muito bom para contar piada não, meu amigo Sheldon é que é excelente para isso. É que as partes do corpo começaram a brigar para dizer qual era mais importante. A cabeça dizia que era ela, porque pensava. O coração dizia que era ele, porque bombeava o sangue para tudo que era lugar. O pulmão dizia, sem mim não há respiração, todos vocês morrem. O intestino dizia o quê? E o estômago? Eu transformo os nutrientes, o fígado também. Os rins dizia, mas eu que faço com que o equilíbrio metabólico do corpo se mantenha. Cada parte dizia alguma coisa. E aí todo mundo falava de um lado, cada um querendo ser o importante, e a briga rolando, e aí daqui a pouco, mal-estar. Inicialmente era abdominal, depois foi sendo do corpo inteiro. E aí os órgãos, espera aí, o que é que está acontecendo? Para onde vai, para onde não vai? Aí, tem algo de estranho. Simplesmente o seguinte, alguém lá na extremidade terminal do intestino fechou. Não ia discutir se era mais importante ou não, fechou. Como nada saía, todo mundo passava mal. Teve que fazer o quê? O importante agora é você. E lá vai, certo? A questão que a gente está trazendo aqui é o que é que nós vamos estar chamando verdadeiramente de importante? Porque na realidade não era ele a parte terminal, o coração, o fígado, o cérebro, mas o conjunto. É o conjunto que faz isso daí. Então, separar espírito, corpo, psiquismo, como se fossem coisas independentes, isso serve para a gente entender. Mas tudo isso, quem vivencia é o espírito. Então, como é o espírito, o que é que a gente precisaria despertar para isso? As nossas aflições estão na maioria das vezes porque nós nos julgamos um corpo tendo um espírito. Enquanto nos julgarmos um corpo tendo um espírito, não seremos capazes de perceber a grandiosidade que Deus nos colocou como a sua imagem e semelhança. Porque para sermos co-criador com Deus, não dá para nós acharmos que somos um corpo e temos um espírito. E essa casa, para mim em particular, ela traz uma energia fantástica no seu idealizador, que é a ideia de que nós estamos aqui para nos perceber espíritos e não para ser espíritas. Porque você pode se perceber espírita estando em outra religião. Eu falo espírita enquanto religião, não como integração dos valores dessa filosofia que é fantástica. Então, o convite é para que a gente se perceba espírito, estando agora sob os auspícios
da experiência em um corpo físico. Esse olhar muda e transforma, porque esse olhar agora chama de eu, essa estrutura imortal que leva consigo o seu aprendizado, porque ela sabe que vai partir, esse corpo fica, e tudo que for material, assim como ele. Então muda o nosso prisma, e mudando o nosso prisma, vai nos auxiliar a superar o que estamos trazendo como aflição. A ideia, quando nós começamos a entender isso, é que, se nós falarmos em espírito, tem uma imagem engraçada, né? Que é a história de que a gente, quando vai reencarnar, a gente planeja, a gente faz, a gente acontece. E uma das histórias é, não é escolha tua, foi tu que escolheu, agora se vire com o que você tem. Mas, lógico, tem uma coisa antes desse quadrinho que a gente precisa entender. Para escolher, é preciso o quê? Ter conhecimento. Eu sempre brinco com isso, mas falando de um restaurante italiano, mas vamos pegar a trupe aqui do bairro da Paz e vamos levar em um restaurante alemão. Todos falam alemão, do cara que está na porta ao cozinheiro. O menu é em alemão. E aí vamos dar agora a eles o direito de escolher. Eles vão escolher? Mas vamos dizer o seguinte, alemão não, que ele ainda pode ter lido chucrute, alguma coisa assim, em algum lugar. Chinês, com aqueles tracinhos. Ele vai saber escolher, e não tem foto no cardápio, porque isso é coisa nossa, né? Não tem foto. É só... Ele vai chutar ali ao acaso. Porque escolha depende de conhecimento e de consciência. E quando eu estou falando em aflição, e bem-aventurados os aflitos, que a bem-aventurança está em despertar a consciência, porque é a consciência que vai fazer com que aquilo que você está vivendo de um jeito possa se transformar em outro, ou ser visto de outra forma. É que é preciso que a gente aprenda. Desperte a consciência. Nesse quadrinho, a criatura está ali e olha a cara do homem que está lá com o papel dizendo qual é o corpo que ele vai levar. Olha o que é que ele escolhe. Olha o que é que ele escolhe. Agora, quando a gente diz assim, mas também, lógico, aí tem um pouquinho para a gente dar risada. Mas veja o seguinte, sabe o que é que isso para mim significa? Querer dar um passo maior do que as pernas. Minha bisavó, que eu chamo de avó, que foi ela que criou minha mãe, ela dizia, não se põe o chapéu aonde o braço não alcança. E às vezes a gente faz isso. Nós queremos dar saltos maiores do que o que nós podemos. E aí tem aquela coisa clássica, que é aquele que adentra aqui, que não são vocês, com a proposta de transformação, de mudança, e faz para si uma proposta de mudança tão desproporcional ao seu status atual, quanto a escolha desse corpo como retorno, de forma de retorno. E aí não dá certo, e não consegue. E aí diz assim, mas eu também não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Irmã Dulce, não sou Chico, então eu também não tenho que fazer tudo isso. Ou seja, sabe o que é isso? É aquela história do macaco, que tem uma árvore com um frutozinho pendurado na ponta da cachoeira, e aí ele ficou horas lá tentando pegar, mas não dava, porque o risco era ele pegar a fruta aí e cachoeira abaixo. Quando ele está lá naquela história toda, passa um outro bichinho, o tatu, e diz, macaco, e aí, o que é que você está fazendo? Tô aqui passando tempo. Aí o tatu olha e diz, opa, tem uma fruta madura ali. Ele fez, eu nem gosto. E vai embora. Ou seja, para nós não assumirmos a nossa limitação, a gente faz igual o macaco. Eu nem vi. O que a vida nos convida é o seguinte, tenha certeza que aquilo que eu estou vivendo, que você está vivendo, que nós estamos vivendo, não é exatamente essa escolha ainda. Primeiro, porque alguns de nós não têm essa estrutura toda para estar escolhendo, que é isso que eu quero suscitar no término dessa conversa, mas olha só, é que quando eu falei do evangelho enquanto exemplo do feminino, temos uma coisa que a gente aí coloca com relação a Deus. Deus é misericordioso. Ele diz, ameniza, porque essa criatura não vai dar conta de tudo isso.
Então a misericórdia divina reduz. Então aquilo que você está vivendo hoje é menos do que se você teve o direito verdadeiro de escolha, porque já começava a despertar para alguma coisa que você fez. Então, o que é que eu estou dizendo? Tenho nos meus braços um filho que nasceu. Ontem foi interessante, eu estava saindo do hospital e entra no elevador um pai carregando uma criança de seus 13 anos, um menino, e o menino todo inerte, né? E ao lado, aparentemente, era uma babá, uma parente, não era a consorte, que normalmente é o inverso, né? A mulher abraça e o marido vaza. Então, eu vejo lá ele com o filho, abraçado ali, levando. Eu olhei e lembrei justamente disso que eu quero comentar agora. Veja só, é difícil? É difícil. Você lidar com um filho com a limitação como aquela. Ele não andava e não tinha plena lucidez, aparentemente. Ele todo bamba lá, o pé esticado, você deve ter pé equino, ele não consegue se sustentar sozinho. É difícil, é. Talvez represente um pedido que a gente faça de se comprometer, mas às vezes a gente então titubeia e diz o seguinte: eu já não aguento mais, todo dia a mesma coisa, eu já não tenho mais vida marital, eu já não consigo mais encontrar com amigos, ou ao contrário, o peso daquilo que às vezes, é aí que eu acho que é onde está o Evangelho. Quando a dor que lhe bate à porta tem uma dimensão tão imensa como essa, porque é doloroso para o pai viver e essas circunstâncias não são simples, procura algo que lhe acolha, procura o Evangelho. O Evangelho é essa mãe que, antes de mais nada, segundo o Espiritismo, vai lhe dizer: você está cansado? Você vai dizer: estou. Ele vai lhe repetir aquela frase que está lá: sereis consolados. E ele vai dizer o seguinte, aí você vai dizer agora a frase de baixo, né? Eu já fui consolado, porque vivi, tinha uma vida com tudo ok, e agora que nasceu, que eu estou vivendo, que eu achei que conseguiria fazer tudo, eu não estou conseguindo fazer, porque dói, porque incomoda. E aí agora o Evangelho vai lhe dizer o seguinte: você tem todo o direito de fazer o que quiser. Você tem o livre-arbítrio, porque o Evangelho vai falar do livre-arbítrio em diversas passagens. E aí ele vai lhe dizer o seguinte: mas para você resolver isso, faça uma coisa. Se coloque no lugar dele que voltou e responda para você, se você estivesse no lugar dele, que pai você queria ter? Aquele que abandona ou aquele que acolhe? Aquele que apedreja as dificuldades ou que vê naquele fio de vida um raio de luz? Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar dele e responda que tipo de pai você queria. Mas impossível viver com aquela mulher, ela ficou neurótica com todos esses problemas e jogou tudo em cima de mim. Em nenhum momento foi dito que você teria que manter uma convivência. Porque a questão da convivência não está em ter um filho com deficiência, que é o ponto que eu estou usando como exemplo de aflição. Manter a convivência está em ser claro um com o outro, aonde se busca um ponto de harmonia, aonde essa harmonia vai propiciar conviver e continuar juntos, ou separar-se, mas continuar sendo amigos. Porque aquele que você pensou que era a tua cara metade, não pode ter se transformado no cão. Ele tem as limitações dele e terá a trajetória dele, como você tem a tua. Então é na conversa com o outro, mas eu me separei, mas estou assumindo a responsabilidade e o cuidado como se estivesse em casa. E às vezes, quando isso é feito, a maioria das relações não se dissolvem, elas amadurecem. Porque elas são fundamentadas como do desejo da cocada, do Kit Kat que eu comentei aqui, e não consegue compreender que tudo que você conquista, ela lhe dá uma tranquilidade para que você respire fundo e almeje algo a mais, e vá assim adiante, porque nós progredimos sempre, nós não regredimos, no máximo estacionamos. Então,
quando vamos olhar isso, vamos entender que o corpo que aí está. Mas eu estou trazendo a experiência material, o contexto que cada um de nós está vivendo. Aqui nós escolhemos um corpo. Aqui nós dizemos qual seria a proposta. A misericórdia divina disse: calma, menos. E aqui agora nós às vezes começamos a nos desesperar por causa das dores, aonde o que é que acontece? Esse elemento que aparece no centro, que seria o corpo, eu vou dar a interpretação do espírito. O valor do espírito se revela, que o se revelar é tirar essa casca, o valor do espírito se revela no seu potencial de lidar com o que ele recebe. Então, o seu potencial como espírito está não em desejar ser outro, em desejar ter outra coisa ou outra vida. Agora sim, abrace o que você tem e com o que você tem, faça o melhor de si. Proponha para si fazer o melhor. Mas é difícil, Fernando? Saiu há uns 8 meses atrás aí uma reportagem de 2 adolescentes que se formaram, um em psicologia e um em jornalismo. Todos 2 tetraplégicos, com lesões sérias, que está com a consciência plena, mas o corpo completamente limitado, sem conseguir se locomover sozinho. E os pais deles fizeram a faculdade com eles, e por isso eles terminam a sua formação. E aí um deles, que era jornalista, diz o seguinte: eu não quero ser valorizado pela minha deficiência, mas sim pela minha habilidade, pela minha capacidade. Então, esse é o convite da vida. Não fique se colocando como a vítima, como aquele que tudo recaiu sobre você, aonde você vai ser valorizado pelo coitadinho que está, pelo coitadinho que é, pelo aquilo que você não construiu. Não. Levante a cabeça e queira ser valorizado pelas suas capacidades. Faça com que a experiência do caminhar, antes de ser a aflição do sofrimento, seja o despertar do sacrifício. Porque a aflição, quando vista dessa forma, ela não é sofrimento, é sacrifício. Porque você perceber quem você é, e você ir trabalhando e elaborando, porque não é algo que veio de fora, é você que tem que se construir a cada dia. A sua aflição está, talvez porque você esteja projetando as coisas maior do que as suas pernas. Você esteja se colocando como castigado por Deus pelo que está acontecendo com você. Mas se você agora fizer um outro caminho, isso será possível. Transformar então sofrimento em aprendizado. Aí é onde ele vai estar destacando vários aspectos do nosso viver e que a gente precisa olhar. Quem sou eu? Mas, Fernando, aqui não vai dar. Consulta de adenal é cara. Para a gente ficar lá só quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, não há dinheiro que acabe. Mas não precisa isso, não. Nós trabalhamos. Quem não trabalha, está dentro de casa, também lidar com gente. Veja como é que você lidar com gente. Se você trabalha atendendo, mas eu sou só um recepcionista, veja como é que você atende. Se você atende com amorosidade, buscando compreender, buscando olhar para o outro como se você estivesse no lugar dele, ou se você trata como algo qualquer. Mas eu sou recepcionista, eu trato todo mundo bem assim. Todo mundo que chega ali na portaria, eu pergunto o que é, eu tento resolver. Só que eu trabalho no mesmo lugar que ela. Mas você lembra que semana passada você estava jogando as pedras no chefe? Ah, mas aquele miserável... Porque é fácil ser caridoso quando o outro está abaixo de mim. Se lembra que aquilo ali tinha ali no final? Porque a diferença entre as duas frases que eu botei, aquela imagem com os olhos fechados, é que mundo é que você está vendo? Porque ela está vendo alguém que precisa como alguém que é o pobre, que não tem nada no mundo. Ela não está vendo o mundo que verdadeiramente existe, que é o mundo enquanto valor espiritual. Aquele chefe que não presta é um espírito tal qual aquele que liga para ela na portaria querendo marcar um exame.
é um desequilibrado igual ao outro. Agora, se os meus olhos estão apenas no material, eu vou saber ser caridoso para com quem está abaixo. Não serei caridoso para com quem está acima, dentro do mundo físico da matéria, dentro dos valores da sociedade enquanto construção econômica, financeira. Agora, se eu olho com o olhar do Espírito, onde eu sei que esse corpo não sou eu sou o Espírito que lhe dá vida, eu vou olhar para o outro dessa mesma forma. E aí não há mais maior e menor. Todos somos semelhantes, somos espíritos. E o nosso potencial não é se eu sou um empresário e vou construir, ou se eu sou reitora da ULA e vou comandar 700 alunos. O nosso valor está em o que eu estou fazendo da minha vida. Que pessoa eu estou sendo para quem se relaciona comigo? Porque eu posso estar sendo só o porteiro, mas sendo cordial, compreensivo, buscando entender. E quando não consigo, assumo e busco auxílio para me corrigir. Porque não é vergonha dizer que ainda não consegue. Agora, é preciso que eu busque dividir isso e buscar energias para poder fazer. Que as energias para mim estão no Evangelho, aonde ele vai dizer a você que caminhe. O Evangelho lhe acolhe, nos acolhe, porque diz, na sua angústia encontrarás nele uma resposta. Porque de fato ali há a resposta. Porque ele fala de amor, ele fala de compreensão, ele fala de acolhimento. E quando ele traz essa imagem, ele vai lhe mostrar simplesmente que entenda que a vida sempre será isso. Porque escolher aquele corpo, eu não disse que precisava de consciência? Então é o seguinte, você pede, ela vai lhe dar. Agora, sabe onde é que está o seu valor? Não é no que você recebeu, não. É no que você fez com aquilo. Porque a tentação só recai sobre quem tem. A tentação é de você cegar-se para os valores da alma e apenas abarcar o valor da matéria. É onde eu estou dentro da reunião mediúnica e me acho tal porque eu sou o doutrinador, ou porque eu sou o médium, ou porque eu sou o coordenador. Qual o valor que há nisso? Há uma responsabilidade, mas na realidade não é isso. Aí quando eu recebo isso, que é um cargo para auxílio, eu caio na tentação. E caindo na tentação, o que é que vai aparecer depois de tudo isso? Essa pessoa que eu sou. Quem é essa pessoa que eu sou? E às vezes, essa imagem linda que eu coloquei do leão aí, porque às vezes a nossa angústia é o seguinte, mas eu sou devorador. Ótimo. Ótimo. Mas o devorador não dá vida para o outro. Não, meu amigo. Seja devorador para despertar a consciência de si mesmo. Porque se você é homem, há uma mulher dentro de você. Se você é devorador para o mundo externo, você é o contrário. Você se amofina e se encolhe no mundo interno. Porque nós vivemos num elemento de compensação. E o despertar é saber aonde eu posso dar a força de um ao outro. E aí eu trago despertar como meus avós. Nós trazemos avós dentro de um contexto onde é aqueles avós onde estão velhinhos e juntos um com o outro. Não porque ela é submissa, mas aqueles que estão juntos um com o outro, porque eles trabalham juntos. Eles sabem lidar, que tem questões que é ela que vai à frente, e tem questões que é ele que vai à frente. Um sabe lidar com os aspectos do outro, para que utilizem-se dessas qualidades como um bem comum, construir uma vida edificante, equilibrada e harmonizada. E isso é a forma de aplacar as aflições, saber utilizar com sabedoria aquilo que você tem, porque nada que você tem é mal, é ruim. A aflição é não enxergar como você transformar isso, porque para transformar é preciso que você desperte para os seus valores, porque quem não desperta para os seus valores estará sempre buscando no outro, na outra coisa, em vez de assumir que a tarefa do despertar da aflição, para entender que dói, incomoda, transforma em sacrifício,
Veja o que você está construindo de valores com você, porque a vida do teu corpo vai embora, mas a do teu espírito permanece. E essa vida é uma pequena passagem para quem já viveu milênios. Então, deixe despertar. Não o Cristo que você cultua do lado de fora, mas o Cristo que há dentro de você. Porque ele já dizia que o templo onde ele estava era nos nossos corações. Então, bem-aventurados os aflitos, que sabem transformar a sua vida em um elemento de aprendizado, enxergando no outro mais um irmão de caminhada e não um agressor.